Bom dia aos telespectadores da Rádio Jornal Expresso. Estamos aqui novamente abrindo mais um programa e vamos conversar com o Dr. Marcos André Luza, hoje atualmente é presidente do partido PDT. O senhor dá o seu bom dia e pode conversar conosco. Eu tenho algumas perguntinhas a fazer para o senhor. E o senhor, como um experiente político e advogado, o senhor poderá nos falar sobre como está andando o PDT. Primeiramente, o senhor dá o seu bom dia aos telespectadores da Rádio TV Jornal Expresso e estamos online para todo o Rio Grande. Bom, primeiramente, bom dia aos nossos telespectadores. É motivo de grande satisfação estarmos aqui hoje participando no estúdio aqui da Rádio Jornal Expresso, juntamente com meu amigo e companheiro Assis, Dr. Assis, pessoa estimada e que tem prestado valorosos serviços para a nossa comunidade através do seu meio de comunicação. Primeiramente, Assis, quero dizer que é um grande desafio para nós termos assumido a presidência do partido no momento em que muitos consideram que não seja o melhor momento, principalmente quando a gente vem de uma campanha eleitoral muito forte que se fez dentro do âmbito do município e que infelizmente não conseguimos o nosso objetivo. Mas eu tenho dito para todos os companheiros do partido que isso faz parte da política e isso é do jogo político. Ganhar ou perder. Ganhar ou perder, né? E tenho dito mais, que em política o partido nunca perde, né? A gente sofre uma derrota momentânea, mas o partido sempre ganha. Basta ver que nós, dentro da nossa coligação, que foi massiva, né, nós acabamos fazendo 9 vereadores. Só o PDT acabou fazendo 3 vereadores, né, na nossa bancada de vereadores hoje na Câmara Municipal, com o vereador Marino Marangon, a vereadora Xana Reis, o nosso vereador Joca Bonaldi. Enfim, o partido hoje tem a maior bancada dentro do Legislativo Municipal, e isso é uma demonstração de que realmente o partido cresceu, né? Nós tínhamos 2 vereadores. Num primeiro momento nós tínhamos 5 vereadores, mas é que em razão daquela janela de opções onde os parlamentares do ano passado puderam migrar de partido político, né? Nós acabamos ficando com 5 vereadores num primeiro momento. E logicamente que a gente tem a noção de que não é fácil repetir uma bancada desse tamanho em Cruz Alta, em razão da diversidade política que nós temos aqui, mas nós tínhamos uma noção de que nós faríamos entre 3 a 4 vereadores. Inclusive eu fiquei na condição de primeiro suplente do partido hoje de vereador, né? Com 508 votos. Enfim, mas o partido, acho que o partido saiu fortalecido, não conseguimos o nosso objetivo, que era a reeleição do candidato a prefeito Juliano, mas agora nós temos que pensar para frente. Eu tenho dito para todos os companheiros de partido que quando termina a eleição, todos os partidos têm que começar a pensar Cruz Alta. Nós temos que pensar o que é melhor para Cruz Alta. Cruz Alta pode mais. E Cruz Alta pode mais, né? Enfim, eu tomo sempre, por exemplo, Assis, a questão de Juí. Muitas vezes, mas se comparar Cruz Alta com Juí, não é. Nós temos um exemplo muito claro de democracia e de trabalho do PDT no nosso município vizinho de Juí. O PDT lá está desde a redemocratização, ou seja, desde que os militares saíram de cena, o PDT perdeu a eleição uma única vez em Juí. Estão há mais de 30 anos lá no poder. Por quê? Porque lá o partido é unido, as pessoas de Juí são unidas e não existe esta questão de que, terminada a eleição, as pessoas ficam inimigas de morte.
muitas vezes se degladiando, né, na mídia, enfim, lá é diferente. Terminou a eleição, todos se unem em prol de um objetivo único. Da colmeia. Da colmeia, exatamente. Eles trabalham pelo crescimento da comunidade deles. Né? Por isso que tem a colmeia do trabalho, né? Conhecida como a colmeia do trabalho em Juí. E Cruz Alta não pode ser diferente. Nós temos que acabar com esta mística de que adversário político é inimigo. Nós temos que ter a noção... Permita uma parte. Sim. O senhor está enxergando diferenciação aqui nessa administração, agora do PDT? Não. Eu não digo nessa administração, né? Eu acho que de umas 2 campanhas políticas para trás ocorreu um fato que nós não tínhamos, né? Que é essa situação de que no momento que acaba a eleição as pessoas são inimigas, parece que existe uma oposição sistemática, se opor só por opor, né? Não ter aquele objetivo maior que é o de pensar Cruz Alta, pensar a comunidade, né? No crescimento de todos em conjunto, e aí fica aquele lado puxando um para um lado, outro para o outro, e a Cruz Alta não desenvolve. Mas nesse momento não está acontecendo Cruz Alta. Não, eu acho que nesse momento não. Eu acho que as campanhas passadas, elas nos mostraram que isso não é salutar para a nossa comunidade. Assis. Por quê? Porque o vereador, por exemplo, ele tem que pensar naquilo que é melhor para a comunidade. Não adianta ele chegar lá e fazer uma oposição sistemática só para votar contra o prefeito, porque o prefeito não é do seu partido. E isso eu tenho defendido dentro do meu partido. Agora há poucos dias teve uma demonstração de união na votação que tinha de votar a respeito do prefeito, né? O senhor viu, houve uma votação unânime a favor do prefeito atual. Sim. De que foi o quê? Uma coligação, opinião favorável do prefeito, não merece ser cassado ou julgado. Nós tivemos essa situação que isso não houve discussão a nível de partido. Por quê? Porque isso é uma questão eminentemente política. A partir do momento que o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que não cabe mais aos tribunais de contas dos estados decidirem definitivamente sobre as contas do prefeito, ele disse que caberia isso às câmaras de vereadores. Isso está na nossa lei orgânica, isso está lá na Constituição Estadual, isso está lá na Constituição Federal. O Legislativo é o órgão competente para fiscalizar e julgar as contas do prefeito. Então, a partir deste momento, cabe ao tribunal político, que é a Câmara de Vereadores, ou a Assembleia Legislativa, ou o Congresso Nacional, julgarem as contas do chefe do Poder Executivo. E, sendo ele um julgamento político, é um julgamento que não é mais técnico, embora ele siga o julgamento técnico, né, do Tribunal de Contas. Mas o vereador não está atrelado a julgar de acordo com o que vem indicado naquele processo, porque, como já diz, é um tribunal político. E é a convicção de cada um ver se aqueles apontamentos que estão ali no sentido de julgar pela desaprovação têm coerência com a realidade fática ou não. Então, é claro que a gente respeita a opinião de cada vereador que votou favorável ao parecer do Tribunal de Contas e aqueles que votaram contrário ao parecer. Mas também teve, dentro das comissões, os pareceres pró e contra o julgamento. Como foi o caso do vereador Vitor Giacomini, que, no seu entendimento, né, jurídico, ele apontou pela desaprovação das contas. Mas a Câmara de Cruz Alta é composta por 15, né? São 15 vereadores. E o prefeito teve quantos votos? Se não me engano, foram 12. 12. Então só foi 13 contrários. Foram 3 votos contrários. Eu não sei. Eu sei que foi o vereador do PDT, o Marino Marangon, pelas suas convicções,
de que ele seguiu a orientação legal. Do partido? Não, a orientação legal do Tribunal de Contas. Isso é uma questão muito pessoal, Assis. As pessoas têm um entendimento extremamente legalista ou político. E aí é que eu digo, o tribunal sendo político, ele tem essa opção. Eu sigo o que a legislação mandou, ou eu vou fazer um julgamento político. Ou seja, eu vou fazer uma análise fática da situação, vendo o seguinte. Bom, a legislação aponta dessa forma, que se fizer dessa forma, está errado e, portanto, não aprova. Agora, você tem que ver sobre outro aspecto. Ainda mais nos tempos de hoje, Assis, que a gente vê muita coisa errada. Agora, se o vereador analisa sob o ponto de vista de que a coisa estava errada, sob o ponto de vista legal, mas o fez por um erro material ou por uma não melhor aplicação da técnica, né? Aí você tem que entrar com um julgamento de bom senso. Agora, se você vê que o cara fez a coisa de forma ilegal para levar vantagem em cima disso, ou seja, aquilo tudo que a gente está vendo aí no Brasil afora, aí é óbvio que não vai ter como se julgar favorável. Agora, se você vê que foi um erro formal, uma aplicação equivocada, né, da forma de administrar, aonde não houve um dolo, uma má-fé do gestor, no sentido de se locupletar, de tirar vantagem para si ou para alguém ao seu redor, né? Aí eu acho que cabe, eu particularmente tenho a minha visão de que os apontamentos que tinham nesse parecer do Tribunal de Contas não eram suficientes para se caçar o prefeito, para desaprovar as contas do prefeito. Eu usei o termo caçar equivocadamente, mas na verdade acarretaria a inelegibilidade do prefeito. E o senhor, como presidente do partido, concordou com a votação dos seus companheiros? Eu respeito. São 7 do PDT? São 3. 3 do PDT. Então, são 3 vereadores do PDT. Eu concordo com as opiniões de cada um, né? Respeito as opiniões de cada um, mas a minha visão particular era de que não havia motivo político para a desaprovação das contas. Bem como o senhor, como presidente, também concorda. Como presidente, até não é nem como presidente, como eu disse, Assis, é uma questão mais pessoal, política, né? Até porque, como presidente, a nível de partido, isso não foi discutido, né? O diretório não se reuniu, não foi convocado para tomar posição nenhuma. Os vereadores ficaram livres para decidir. Opinião, até que o Wilson, o prefeito atual, merece nossa consideração e respeito de dar continuidade ao seu trabalho. Está sendo aprovado. Eu acho assim, não é fácil a situação que se encontra hoje, as finanças de todo o Estado, do Brasil, tudo isso que a gente está vivendo hoje e que está sendo refletido diretamente nos nossos municípios, né? Então, eu penso que não é motivo para se desaprovar contas com o único objetivo de impedir aquela pessoa politicamente. Isso, para mim, não é correto. A forma de se ganhar a eleição é na urna. É na urna, é concorrendo, é se candidatando, se colocando à disposição. Então, como eu te disse, nós temos que acabar com essa questão de oposição sistêmica. Só porque o cara é meu adversário político, eu tenho que arrumar algum subterfúgio para tentar anular a vida política desse cidadão, né? E eu quero dizer publicamente aqui, nunca neguei isso para ninguém, sou uma pessoa que admira o trabalho do prefeito Wilson Roberto, meu amigo, considero ele um grande gestor, fez um ótimo trabalho nos seus primeiros 8 anos, deixou muita coisa encaminhada para um momento posterior, né, que foram concretizadas depois pelo governo do prefeito Juliano da Silva. Não há como nós negarmos isso. Isso é evidente, a comunidade toda sabe disso. Inclusive, tem situações que não puderam ser todas realizadas no governo do Juliano,
de tanta coisa boa que tinha para ser realizada e que agora ele está concretizando no governo dele de novo. Ele está tendo a oportunidade de concretizar aquilo que ele já deixou para a outra gestão. Então, essas coisas têm que ser sopesadas, essas coisas têm que serem avaliadas, Assis. Porque eu acho que Cruz Alta e os partidos políticos têm que sentar e ter uma visão mais ampla, né, de ver e avaliar tudo aquilo que foi feito e trabalhar para que seja cada vez mais melhorado, para que a gente consiga evoluir cada vez mais. Agora, não simplesmente, né, puxar o freio de mão através da política para que o cara vá mal na gestão dele, para mim chegar lá na hora da campanha e ter o que falar das falhas do adversário para poder levar alguma vantagem política ou até mesmo para conseguir mais votos, né? Eu acho que nós temos que acabar com isso. Sim, isso já deu demonstração que o prefeito atual tem apoio de todas as bancadas, né? Está trabalhando com uma certa coerência aqui dentro de Cruz Alta. O PDT, e isso eu não posso falar assim pelos vereadores, mas eu tenho a convicção de que cada um dos vereadores de Cruz Alta vai sempre votar os projetos que serão encaminhados pelo Executivo da melhor forma e avaliando o que é melhor para a nossa comunidade, né? Em sã consciência, ninguém vai votar uma coisa que é boa, um projeto bom para a comunidade, né? Vai votar contrário só porque o cara é meu adversário, porque eu perdi a eleição para ele no último pleito. Não é assim que funciona. O parlamentar tem que estar acima disso, o parlamentar tem que pensar a comunidade, ele tem que pensar o que é melhor para a cidade, né? Afinal, ele é o representante do povo. E o povo quer que o parlamentar faça o melhor por ele. E não ficar lá legislando ou atuando em proveito próprio. Não, aqui Cruz Alta, eu acho que estamos muito bem. Nós falamos um pouco de Cruz Alta. Vamos se afastar um pouco para perguntar sobre o partido do PDT seu, que o senhor está comandando agora. Como está a situação do PDT em Cruz Alta? A situação do PDT em Cruz Alta, como eu disse, a gente sai de uma eleição, né, que eu acredito que saímos fortalecidos, né, não conseguimos todos os nossos objetivos, mas saímos com a maior bancada de vereadores, está lá, estão trabalhando, né, pela comunidade e desde já eu quero agradecer pelo empenho desses nossos parlamentares e parabenizá-los pelo trabalho que estão fazendo. E o PDT em Cruz Alta, Cis, ultimamente passou por uma convenção, ele passou por uma convenção onde nós fomos eleitos o presidente. Nós temos um diretório formado, estamos trabalhando para que a gente continue forte, com discussões políticas, de formação política, agregando a juventude do partido, a AMT, né, da mulher trabalhista. É importante nesse cenário de hoje que a gente tenha junto de nós a visão e a mão feminina no comando também, né? A proporcionalidade, né? Enfim, isso é importante, é o nosso crescimento, se manter coeso, unido, né? Para que a gente siga em frente. Nós temos uma eleição logo ali na frente, nós temos um trabalho a ser feito e o PDT será protagonista nessa eleição, né? Nós teremos candidatos de expressão política para trabalharmos seus nomes dentro da nossa região, né? E por isso o PDT está trabalhando fortemente para que a gente consiga, através desse trabalho, levar o nome dessa nominata que está se formando dentro do PDT, seja ela para o Poder Executivo, o nosso Poder Legislativo Estadual, Federal, o Senado, enfim, nós estamos trabalhando, né, já a nível inclusive regional, porque na sexta-feira, Cruz Alta foi prestigiada também na nossa executiva regional, que está sediada no município de Juí, onde foi formada a nova direção da regional do PDT, que ficou sob comando do ex-prefeito Balim, de Juí,
O vice-presidente ficou com o nosso companheiro Paulo Oliveira, que eu acabo de sucedê-lo, né? Ele é o meu vice-presidente aqui. É uma liderança. É uma liderança para nós também, é claro. Teve bastante protagonismo e importância na questão da última campanha também, né? Com relação ao protagonismo do próprio PDT como candidatura própria dentro do nosso município. E ele acabou ficando também de vice-presidente da nossa regional, que tem um papel preponderante e muito importante dentro da nossa regional agora, no sentido de que nós estaremos levando aos municípios que fazem parte da nossa regional, que são 13 municípios com Cruz Alta, né? Na verdade são os 12 municípios que fazem parte do CORED, deles lá que é o do Noroeste Colonial, e mais o município de Cruz Alta que faz parte do CORED do Alto Jacuí. O Cruz Alta é o que está um pouquinho deslocado, mas é o mais próximo, então a gente optou por ficar ali. Então essas expectativas o senhor já está falando. A expectativa para 2018, o PDT vem forte. O PDT vem forte, vem de cara limpa, vem pitoco, como diz o nosso deputado Pompeu de Matos, né? Ele vem pitoco, não tem rabo para pegar. A gente está vendo hoje essa coisa nada toda aí de corrupção, propina, partidos políticos tradicionais de estados, até do nosso estado, envolvido em um monte de bandalheira, de roubalheira, e isso a população não quer mais. A gente tem sentido esse clamor público aí, no sentido de que as pessoas não querem mais ver isso, né? Isso num primeiro momento, e está permanecendo isso, a reflexão das pessoas e o reflexo de tudo isso dentro dos partidos políticos. Hoje não basta mais você ter um histórico político, né? Daqui a pouco, só por você fazer parte de uma sigla que está envolvida nessa bandalheira toda aí, você já começa a ser estigmatizado. Denigra o mundo do partido. Denigra a imagem do partido como um todo, né? E tem partidos que tem que se reinventar, infelizmente. Tem partidos que já estão querendo se reinventar. Daqui a pouco estão mudando de nome para poder disfarçar um pouquinho a realidade, né? Mas o PDT não tem esse problema. O PDT do Brizola do Pasqualini, né? Ele está de cara limpa, como eu disse. Ele vem fortalecido porque não está envolvido nisso tudo, né? Já se tentou apontar o dedo para um ou para outro, mas nada que conseguisse de vulto, né? Nada de vulto que conseguisse assim manchar a imagem, coisa que é justificável e que foi perfeitamente declarado na Justiça Eleitoral e que não tem problema nenhum, né? Então, o senhor está falando já de possíveis chances de pré-candidatos a nível estadual, federal. O senhor tem alguns nomes possíveis a nível estadual, federal, para representar o PDT? Olha, 2018 está aí. 2018 está aí. Nós estamos aí há praticamente um ano da eleição, das pré-candidaturas. Como presidente do PDT. Como presidente do PDT, eu já posso dizer de antemão que nós, a nível estadual, nós temos um pré-candidato, né? É claro que poderão surgir outras pré-candidaturas, mas hoje o pré-candidato que se evidencia e que está já trabalhando dentro do PDT chama-se Jairo Jorge, que é uma pessoa que vem da comunicação, né? Ele tem um canal parecido com o teu, assim, em Canoas. Online. O Jairo Jorge, ele é jornalista de formação, e militou no PT há muitos anos, praticamente toda a sua vida política. Ele, bem na juventude, ele foi candidato a prefeito de Canoas, naquela oportunidade não conseguiu, depois foi um vereador, se não me engano, mais votado de Canoas, né? Enfim, todo o histórico dele, assim, agora de sopetão, eu não tenho, mas o que a gente sabe por cima é que ele também foi o último prefeito de Canoas, reeleito, inclusive, com 71% dos votos no primeiro turno, né? Fez uma gestão excepcional, recuperação
das finanças do município, com redução de impostos, com incentivos fiscais, a saúde excepcional, construção de 4 UPAs lá dentro do município de Canoas, sendo uma só destinada para atendimento geriátrico, né? Só atendimento geriátrico dentro do município. Quer dizer, só de você ter uma UPA para atendimento dos nossos velhinhos, dos nossos idosos, né, que precisam de um atendimento especializado, com maior atenção, só isso já faz o diferencial dele, né? A educação, né? Um cara que fez um plano de carreira muito discutido, amplamente negociado com a categoria dos professores, né? No sentido de se cumprir o piso nacional da educação e, ao mesmo tempo, reformular o plano de carreira, que muitas vezes é um plano engessado, né, e que acaba impedindo o cumprimento do piso nacional da educação. Ele conseguiu fazer isso. Então ele tem um know-how, ele tem um histórico político, né, foi vice-ministro, né, ele foi ministro adjunto da educação, do Tarso Genro, inclusive. Né? Ele era PDT. Ele era PT. Mas, às vezes, não achou o espaço dele, né? De repente não deram um espaço para ele, embora toda a notoriedade do trabalho dele feito no município de Canoas, ele optou por vir para o PDT em razão de uma raiz que ele já tinha, que o pai dele era pedetista, né? O pai dele sempre foi pedetista, brisolista, né? Então isso já foi uma condição marcante na questão de fazer a sua política de esquerda, né? Jairo Jorge. Né? Então, assim, ó, ele esteve recentemente em Cruz Alta, assim, nos fazendo uma visita, se apresentando, muito solícito. Ele chegou em torno de 8 horas no Salão Nobre da Câmara de Vereadores, nós estávamos com os companheiros do PDT, a gente fez uma reunião muito rápida, né? Mas nós tínhamos lá em torno de 25 pessoas, das nossas lideranças, os vereadores, né? Os membros do diretório, e eles tivemos a oportunidade de conhecer melhor quem era o Jairo Jorge. Né? Ótimo, muito bom. E aí ele nos explanou ali durante 3 horas, ele foi praticamente sabatinado, porque o pessoal do interior fica um pouquinho receoso de saber, porque um cara aí a gente não sabe quem é. Mas nunca tinha visto uma coisa assim. Canoas é uma grande capital também, é quase ali, né? Canoas é lá de Porto Alegre, né? Então é um candidato com potencial. Lá quantos mil votos precisa para eleitores tem? Eu não sei, mas passa de milhão. Passa de milhão. É um candidato que arranca dentro da capital e da região metropolitana, ele arranca já com um reconhecimento político muito forte. Acredito que até mais que o próprio governador Sartori, na época que saiu muito bem conceituado de Caxias do Sul, né? Também uma cidade importante e rica, mas Canoas também o é. E ele sai muito fortalecido para uma candidatura a governo do estado em razão do conhecimento que aquela população daquela região metropolitana tem do trabalho dele realizado. Então nós temos um candidato. Claro, nós nessa reunião da regional última também surgiram outros nomes importantes dentro do PDT, históricos e de trabalho dentro do PDT. E isso a gente também não pode deixar de reconhecer, essa raiz e esse tradicionalismo dentro do PDT, que são os nomes do Romildo Bolzan, o atual presidente do Grêmio hoje. Só de sucesso, né? Exatamente, presidente de sucesso. O senhor é gremista, do jeito? Eu sou colorado. Eu sou colorado, mas estava torcendo para o Grêmio ganhar essa Copa do Brasil, porque eu partidariamente estava torcendo para o Romildo Bolzan. Né? Queria que ele tivesse sucesso, né? Porque ele também é um nome de respeito, um nome forte dentro do PDT, que pode vir a somar. Partido, né? Foi presidente do nosso partido, ele saiu da presidência do partido, entregou para o nosso deputado Pompeu de Matos para assumir a presidência do Grêmio num momento muito difícil, alavancou e elevou o nome do Grêmio, ganhou uma Copa do Brasil, né? Trouxe o Renato, enfim, está aí fazendo um belo trabalho. E é um nome a ser considerado pelo PDT. Né? Muito forte, juntamente com o nome do Fortunati, um ex-prefeito de Porto Alegre, que também é um nome a ser considerado para ser governo do estado, e também o do nosso companheiro
que foi deputado federal há muitos anos e é promotor de justiça, o Vieira da Cunha. Vieira da Cunha. Né? Foi candidato a governador do estado na última eleição. Ele atuou agora recentemente como secretário de Estado da Educação, né? Se retirou por motivos particulares, ele tinha que retornar ao Ministério Público para encerrar sua carreira lá, né? Como promotor de justiça. E, enfim, nós temos um quadro político muito forte dentro do PDT hoje, com a pretensão de ser candidato a governo do Estado. Mas o que nós temos de concreto agora, que demonstrou a sua intenção, por enquanto, é o nome de Jairo Jorge. Ótimo, excelente. O senhor já definiu. E na área federal, por enquanto, não sei. Federal é Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes. Federal é indiscutível. É o nosso pré-candidato à presidência da República, é o Ciro Gomes, né? Um político que dispensa comentários. Basta que a comunidade acesse o link aí no Facebook, nas redes sociais. Foi governador se eu não me engano, do Ceará. Né? Foi governador do Ceará, prefeito da capital, foi deputado federal, deputado estadual, desde bem jovem, com 18 anos, 18, 19 anos. É um cidadão experimentado, fez parte da equipe econômica do governo que criou o real. Né? Ele costuma dizer que lá dentro ninguém tinha mais experiência sobre o real do que ele. Na verdade, ele era para ser o pretenso candidato à presidência da República quando foi escolhido o nome de Fernando Henrique Cardoso. Né? Enfim, são essas coisas que nós temos. Então, o nosso candidato Ciro vem com bastante força. Ele está fazendo um ótimo trabalho, levando a sua proposição, a sua ideia de como governar o Brasil para todas as universidades do nosso Brasil, para todas as entidades que chamam ele para palestrar, enfim. Ele está fazendo um ótimo trabalho e recentemente esteve no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, para nos prestigiar com os seus ideais e também trazer a sua estratégia de campanha, né, que vai ser importante. Claro, nós temos outros candidatos fortíssimos aí, por exemplo, o ex-presidente Lula, mesmo com tudo isso que está pesando sobre ele. Sim, mas não pelo PDT. Não pelo PDT, mas pelo PT. Exato. É o grande adversário, são adversários. A gente sabe disso tudo, mas nós também sabemos que tem uma propensão muito forte de daqui a pouco se mantendo uma candidatura eu tinha perdido o raciocínio. Se mantiverem uma condenação a nível de segundo grau, ele fica impedido de concorrer. Mas então, não é a preocupação do PDT. A preocupação do PDT agora é o Ciro. É o Ciro. Tá. É propagar. Como o senhor já falou aqui, então, a nível federal, estadual, o PDT tem candidatos, tem nomes. O PDT tem nomes. Claro. Ciro Gomes, a federal, vai ser o presidente do Brasil. E o Jairo Jorge, por enquanto, é o nome que desponta dentro do PDT. Os senhores não se preocupam com o Bolsonaro? Olha. Que vem crescendo todo dia. A gente vê, assim, o que a gente está notando, que os... Estou falando do Lula, os aderentes do Bolsonaro são pessoas que estão indignadas com a política como está. E o Bolsonaro... Ele não traz solução. Ele não traz uma solução concreta. Ele não diz como ele vai fazer as coisas. Ele simplesmente diz assim, por exemplo, o que o senhor vai fazer na área da segurança? Tem que prender o vagabundo e botar na cadeia. Ok. Como é que o senhor vai fazer para resolver a questão da saúde? Tem que botar mais médicos para atender. Tem que ter mais remédios na farmácia. Mas ele não explica como é que ele faz. Né? Eu ouso repetir as frases do Ciro Gomes. O Ciro disse assim, é um desafio que eu faço para ele. Primeiro se candidata a governador do Rio, não precisa nem ser governador, se candidata a prefeito do Rio e resolve o problema do Rio, depois vem falar de Brasil. Né? Porque essa coisinha de candidato de frase feita
e que não mostra o que realmente vai fazer e como vai fazer, para mim, não fecha. Respeito a opinião das pessoas, é democracia. É democracia, quem quer votar no Bolsonaro, vota no Bolsonaro. Mas eu vejo essa adesão ao Bolsonaro como um voto de protesto, como um voto de indignação de tudo que está aí, e um voto daquele que acha que se está ruim, não há como piorar. Né? Então, eu acredito que nós não podemos piorar mais do que estamos. Nós temos que melhorar. E, para melhorar, o PDT coloca à disposição um candidato à presidência da República, o Ciro Gomes. O senhor deve lembrar que o Brizola sempre dizia, quando o Lula queria se candidatar sem experiência, candidato a deputado federal, estadual, prefeito da sua cidade, tenha conhecimento. Infelizmente, o homem tomou as rédeas do governo, né? Pouca experiência de governo, porque um cara ser um bom presidente da República, né, prefeito, governador, é que o Ciro, o senhor está falando do Ciro tem Sim, exatamente, ele tem experiência, já demonstrou que sabe fazer, revolucionou a educação dentro do Estado, saúde, enfim, experiência. Ele tem trabalho realizado. Administrativo. Se você vai hoje, por exemplo, eu estava tendo uma conversa esses dias com um companheiro do partido, aonde eles estiveram no Maranhão, se não me engano foi na capital São Luís, e ele pegou um táxi. E o taxista estava dizendo assim, ele estava bem por fora, mas o taxista estava conversando com outro cara no telefone, parece, uma hora que parou lá, e o cara comentou assim, olha, a solução para esse Brasil só tem uma. Nós temos que botar os Gomes no comando. Veja que eles são tão benquistos lá naquela região do Nordeste, no norte do país, e são reconhecidos através dos seus trabalhos, seja o Cid Gomes ou o Ciro Gomes, né? E o irmão do Ciro Gomes também, né? É um político reconhecido lá. E tem trabalho feito, foi ministro, que acha que foi governador. O Ciro é bem parecido com um Collor, assim, momentâneo, explosivo. É uma característica deles, né? É uma característica daquele povo lá do Nordeste, aquela coisa mais arredia, um pouco mais explosiva, ele está se controlando melhor nisso daí. Mas isso também faz parte de uma sinceridade exacerbada, né? Às vezes a pessoa é muito sincera e às vezes também tem aquele ditado, né? Tu quer arrumar um inimigo, fale a verdade para ele, né? E às vezes ele tem esse de sopetão assim, ele larga um palavrão, ele larga um xingamento, mas é uma característica dele que ele está se controlando, mas que não tira dele a experiência e a competência, né, para fazer aquilo que o Brasil precisa que seja feito, ou seja, se reorganizar, né, retomar o crescimento da sua economia, né, do seu desenvolvimento e tocar para frente aquilo que foi destruído agora com esse grande golpe que se deu na República do Brasil, né, e que foi tomada de assalto por uma quadrilha que nós estamos vendo fazer o que está fazendo com o nosso Brasil. Obrigado. Eu agradeço a sua presença, doutor Marcos. O senhor, como presidente do PDT, concluiu praticamente, falou tudo um pouco das últimas eleições, o senhor já falou, os objetivos da atual gestão para os próximos anos. Praticamente o senhor também deu uma pincelada que aqui em Cruz Alta também vão lançar candidato próprio. Olha, o PDT vai trabalhar para isso, né? Nós temos que manter o partido coeso, forte, para que nós ali para 2020, né, tenhamos uma nominata forte para mantermos essa força que nós temos hoje dentro da bancada do PDT na Câmara de Vereadores, e também que a gente principalmente apresente a candidatura a majoritária. Mas é cedo, né? É cedo para falar disso ainda, é uma coisa que a gente tem que construir, temos que ver os nomes ainda. Nós temos um quadro político dentro do PDT com capacidade, então, né? Isso a gente pode garantir. E é só trabalhar isso, né? E trabalhar isso principalmente dentro do partido, porque primeiramente o partido tem que querer, para depois a gente lançar para a comunidade. Nós agradecemos a presença, doutor Marcos. Na nossa TV online, todo o pessoal pode ouvir, acessar através do expressoonline.com.br, estará sempre aí com notícias novas, entrevistas novas.
E o senhor, como um brasileiro, agora podia dar a sua mensagem à Semana da Pátria, para encerrar sua presença aqui, Perfeito. dizer o que o senhor acredita, o que o senhor espera da nossa pátria, se está bem. Bom, Assis, eu primeiramente gostaria de te agradecer através da Rádio TV, o jornal O Expresso Online, agradecer aos nossos telespectadores que estão nos escutando. Enfim, nós estamos praticamente no início da nossa Semana da Pátria, e eu vejo que muitos brasileiros não têm nem motivo para comemorar. Nós vemos pais que não têm motivação nenhuma para deixar os seus filhos, muitas vezes, desfilarem nas escolas municipais, nas escolas estaduais, que não tem motivação por falta de recurso, né? O civismo está se apagando da consciência do brasileiro, aquela noção de amor pela pátria, em razão, muitas vezes, e eu acho que o principal de tudo isso que a gente está vendo. As pessoas que nós escolhemos para nos representar chegam lá e negociam em causa própria. Estão roubando o Brasil a cada dia. E se descobre que há muito tempo já vem fazendo isso. O cidadão brasileiro não tem mais orgulho, está perdendo o orgulho de ser brasileiro, embora eu tenha que fortalecer esse sentimento no coração de todo mundo, né? Nós não podemos perder esse orgulho de ser brasileiros, nós não podemos perder a esperança de termos um país melhor para nossas futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. É isso que nós temos que ter em mente. E nós temos uma arma na mão que é muito fundamental, que é o poder do voto, o poder de decidir, né? É o poder de mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, nós temos que tomar consciência de que nós temos que escolher o que é melhor para o Brasil. Para aí sim retomarmos esse sentimento de civismo que está se perdendo em razão de tudo isso que a gente está vendo aí. Nós estamos vendo as pessoas que nós confiamos para fazerem a nossa pátria um lugar melhor para se morar, né? Transferindo aquilo que é nosso para o patrimônio particular deles. E é isso que nós temos que dar um basta. Retomarmos esse sentimento de civismo, mas para isso retomarmos aquele nosso sentimento de decisão, de coerência e de razão na hora de escolhermos os nossos candidatos. Doutor Marcos, hoje a escola não está ensinando mais nem o hino nacional, por obrigatoriedade, não pode, não sei. Então, haja visto que um comandante aí levou a bandeira dentro das escolas, né? Então o Exército ainda procura manter eu acho que o Exército Brasileiro, e eu acho que essas coordenações militares que nós temos hoje, como Brigada Militar, né, que tem mais essa questão do militarismo dentro, é o que ainda tem de demonstração de civismo, assim, de amor à bandeira do Brasil. Nas escolas se trabalha alguma coisa, né? Por exemplo, educação moral e cívica. É uma coisa que não se tem mais, se baniu, né? Como se fosse uma matéria que não tivesse supérflua, que não tivesse importância dentro do contexto, mas que hoje nós estamos vendo o reflexo disso. A religiosidade também estão discutindo ontem no Senado. Eu acho que a religião é uma questão mais complexa, né? Nós vivemos num Estado laico. São princípios. Né? São princípios que cada um tem, um princípio de moral que cada um tem para si, que é cultivado de família para família. Enfim, é uma opção de cada pessoa. Eu acho que a religião deveria ser discutida dentro das escolas não como uma doutrina específica e direcionada, mas como uma noção filosófica, né, de cada ser, uma discussão mais ampla, mas não direcionada, né, que é o que a gente vê hoje, né? Nós temos a liberdade de religião, ninguém é obrigado, nós não podemos inclusive discriminar, né? Por isso que eu acho que a discussão dentro das escolas, ela tem que ser religiosa, mas não de religião, né? Discutir a questão de noção,
divina, enfim, se acredita, se não acredita, enfim. Semana da Pátria. Vai muito longe. Patriotismo. Mas voltando à questão da Semana da Pátria. De valores. Eu desejo, né, que todos nós tenhamos este reencontro com o nosso civismo. Né? Que a gente possa se inspirar nessa semana, na história belíssima do nosso Brasil, né? De tudo que nós tivemos de bom, para que nós possamos Segurança nacional, né? fazer parte desse contexto e que nós possamos pegar nossos filhos, levar lá para prestigiar o desfile da Semana da Pátria, né? Que nós possamos retomarmos esse amor pela nossa bandeira e que, enfim, nós tenhamos uma chama de motivação, né, constante, para que a gente tente cada vez mais passar por cima desses obstáculos e elevarmos o nosso Brasil acima de tudo. Era o que eu queria. Uma boa semana a todos, um final de semana a todos, enfim, um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Marcos André Lusa, sou o presidente, fez uma bonita palestra, se estendemos um pouco, quem sabe quase meia hora, mas será meio interessante para quem quiser acessar o expressoonline.com.br, terá essa riqueza de entrevista com o senhor, um jovem advogado e militante PDT. Um bom dia para o senhor.